bem-vindo ao EMA Podcast. Você que está nos assistindo, muito bem-vindos ao segundo episódio. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial, muito importante, que é o Renan Brito. Muito bem-vindo, Renan. Muito obrigado pelo seu tempo. E o Renan vai estar falando para a gente um pouco sobre o mestrado em Teologia Missional. Nós temos sim um mestrado em Teologia Missional totalmente online, com duração de 3 anos. E com professores incríveis, mas enfim, vou deixar que o Renan fale e explique melhor sobre o curso. Renan, fale um pouquinho primeiramente de você e depois a gente pode falar do mestrado. Não sou tão especial quanto vocês, que estão aqui servindo de uma maneira tão excelente a Escola Antioquia. Amém. Mas somos, como família de Cristo, esse povo comprado pelo precioso sangue de Jesus. Amém, glória a Deus. E nisso está o nosso valor. Em relação a mim mesmo, eu tive a graça de, ao longo dos anos, ter uma boa formação. É interessante que nos meus 17 anos, que foi o ano que eu fui para o seminário, eu orava por discipuladores, para que Deus colocasse homens de Deus na minha vida para minha formação, porque afinal de contas, ao olhar para a minha idade, para o meu chamado pastoral, obviamente eu sabia que eu precisava de alguém para me ajudar, para me ensinar a ser pastor, enfim. E Deus me deu essa graça de conviver com homens e mulheres de Deus que formaram o meu caráter e também me deram formação acadêmica. Então, vim para São Paulo com 21 anos, trabalhei com coreanos. E a ênfase nessa igreja, e para quem conhece a cultura coreana, é serviço e missão. Os coreanos têm um coração de servo, né? Principalmente os leigos, os membros da igreja, eles querem realmente servir e ver Deus agindo através da comunidade por meio da missão. Então a gente vê muita ação missionária através da igreja coreana. E é interessante que foi numa missão lá em Recife, onde eu estou hoje, 15 anos depois que eu saí de São Paulo, que eu pude conhecer essa comunidade coreana. Então eu vim para São Paulo, fiz o meu mestrado em Teologia Filosófica no Mackenzie, com ênfase à perspectiva apologética schaefferiana, né? Estudei e li bastante sobre Francis Schaeffer, tanto é que os caras dos nossos grupos de WhatsApp brincam bastante, né, em relação às minhas citações de Schaeffer, porque eu sempre citava Francis Schaeffer. Mas é interessante que essa formação em teologia filosófica, ela não tinha na minha concepção e na minha intencionalidade, quando eu entrei nesse curso, um crescimento meramente acadêmico. Né? O próprio Francis Schaeffer se considerava um evangelista, então eu precisava compreender a cultura, lidar com pessoas de diversas frentes culturais, diversas formações sociais, enfim, como é visto dentro da cidade de São Paulo, uma cidade completamente plural, pessoas de todas as nações se encontram nessa cidade. Aliás, a gente tem quase 80 nações representadas em São Paulo e pessoas das mais variadas formações. Então eu precisava, de alguma maneira, encontrar algo que me desse ferramentas para conectar pessoas completamente antissociais à fé cristã, a partir de chaves que vêm por meio, obviamente, das escrituras e por meio da apologética. Então, Francis Schaeffer me deu muitas ferramentas e, principalmente, isso é muito especial, a relação da academia com vida piedosa, com oração, com dependência do Espírito Santo, que era muito presente na família Schaeffer, e que realmente me deu um norte em ter profundidade teológica e vida no poder do Espírito Santo. E depois da minha formação, no meu mestrado em teologia filosófica, que me deu essas ferramentas, eu pude estudar com Michael Gorin
Por 10 anos, Deus me deu a graça de conhecer esse homem de Deus. Inclusive, ele me convidou para ir na casa dele, conhecer o MTC, o Missional Training Center, lá em Phoenix. Passei um tempo com ele e um homem extremamente humilde, extremamente competente, excelente naquilo que faz. Ele faz parte da Cátedra de Genebra, citado como Tim Keller como um dos principais pensadores missionais vivos hoje. Então, se você vai lá no ChatGPT, vai estar o nome do Michael Gorin como esse representante de uma teologia missional. Então, estudar com Michael Gorin, também conviver com o Ricardo Agreste, que tanto me abençoou e abriu as portas para que eu pudesse ter essa formação, bem como todos os outros homens de Deus que Deus colocou na minha vida, Ebenezer Paz, missionário lá na Suécia, o próprio reverendo Yong-Gil Ko, o pastor coreano que me convidou e que me desafiou a viver a missão. Enfim, mais ou menos isso. Além disso, eu tenho 4 filhos e uma esposa maravilhosa, Clarissa, e os meus filhos são Caleb, tem 13 anos, Joshua tem 10 anos, Timóteo tem 7 anos e Matias tem 4, mas quando ele quer ser grande, ele fala, eu já tenho 5 anos, papai. Claro. Muito bem. Que legal, Renan. Obrigado aí. Muito interessante. Que como Deus é soberano, né, sobre todas as coisas, faz um trajeto que nós muitas vezes não imaginamos, não pensamos, mas ele faz coisas surpreendentes para alcançar o seu propósito, né? E qual foi, assim, é muito interessante, né? Um mestrado em teologia missional. Então, assim, explicar um pouco pra gente o que seria, qual a proposta do curso e todo mestrado, todo curso, né? Ele vê uma dor e ele tenta sarar essa dor, né? Ele vê um problema, um obstáculo e ele propõe uma saída para aquilo, ou vencer aquele obstáculo. Então, qual o objetivo, né? Uma pessoa entra no mestrado em teologia missional, qual o objetivo? Ela termina o mestrado em teologia missional com que ferramentas? Então, obviamente, a gente precisa pontuar o que é teologia missional. E teologia missional é nada mais, nada menos do que você olhar para as Escrituras a partir de sua natureza missional. Então, quando a gente olha para a Bíblia como um instrumento que Deus deu ao seu povo que estava inserido em determinada cultura idolátrica, a fim de instrumentalizar esse povo para que ele manifeste a realidade do único Deus frente aos ídolos das outras nações, quando a gente olha para a Bíblia a partir dessa perspectiva, a nossa interação e a resposta teológica que nós damos às Escrituras muda completamente. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro informacional. A Bíblia não é um livro apenas que vai entregar para você informações teóricas ou dogmáticas. A Bíblia não é apenas um livro dogmático. Ela é um livro dogmático, mas não apenas isso. Dinâmico, né? Exatamente. Ela tem essa dinâmica que vai fazer com que esse povo, a partir do conhecimento da realidade de Deus, viva o seu propósito. Então, a natureza das Escrituras, ela é missional. A gente olha para a Bíblia como um livro escrito dentro de um contexto missional. O povo de Deus inserindo em determinada cultura a fim de manifestar a realidade do Deus Todo-Poderoso. O chamado desse povo, por isso que ele recebe a Bíblia, para o bem das nações. E isso muda completamente o nosso olhar teológico, porque, afinal de contas, quando a gente olha para muitos seminários teológicos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a gente percebe que falta essa ênfase na prática missional do chamado do líder. Entende? O que desemboca em igrejas ensimesmadas, o que desemboca numa formação de discípulos puramente teórica, o que desemboca, por exemplo, numa educação teológica que
é tão carente de informações quanto ao nosso chamado para servirmos as nações. Então, olhar para as Escrituras a partir de uma perspectiva missional muda completamente a vida da igreja. Então, você colocou de uma maneira muito boa, né, sensacional, que essas coisas surgem a partir de uma indignação, a partir de algo que a gente está vendo que não está acontecendo, precisa ser feito. E, infelizmente, muitos dos nossos seminários não têm formado as pessoas para ter como centralidade do seu ministério a missão de Deus. E, pasmem, né, um seminário famoso no mundo, um dos seus alunos compartilhou e testemunhou que ele aprendeu de tudo no seminário. Ele aprendeu teologia a rodo, mas ele saiu sem saber o que era o evangelho. Uau. E é verdade. É verdade. Por vezes, a formação acadêmica, ela faz você encontrar-se com teóricos, faz você encontrar-se com dogmáticos, faz você encontrar-se com homens letrados, mas não com Cristo. E não com o seu chamado para abençoar as nações, não com o poder do Espírito Santo. E quando você muda esse viés, por isso que, para mim, é uma revolução copérnica a teologia missional dentro da área da teologia, você vai necessariamente entender que você precisa da intervenção divina para cumprir com o seu chamado. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. E é interessante que não é apenas, obviamente, uma indignação que nasce no nosso coração, mas há tantos e tantos homens de Deus ao longo da história viram essa necessidade de introduzir o tema da missão dentro dos estudos teológicos. Mas veja bem, por exemplo, a Werneck, um alemão que trouxe essa perspectiva para dentro dos seminários, fazendo com que houvesse uma interdisciplinaridade entre as matérias, principalmente entre a teologia, estudos sociais, estudos culturais, a fim de conectar a nossa linguagem àquilo que as pessoas precisavam ouvir a partir do Evangelho, bem como o nosso chamado de transformar a sociedade. Né? Então a gente vai ver isso ao longo da história. Johannes Blau, nos seus encontros com estudantes, nas conferências, escrevendo o seu livro, que é super conhecido dentro da área missional, que é a natureza missional da igreja. Enfim, essa necessidade que nós vemos vai trazer uma revolução copérnica dentro da área teológica, porque vai fazer com que o povo de Deus retorne ao seu chamado, de fato. Mas, enfim, dentro da sua pergunta, foram tantas coisas, e a gente introduz um pouco dessa natureza missional das Escrituras e vai fazer com que o nosso aluno comece a olhar para a Bíblia a partir desse viés. Não a partir de uma teologia puramente especulativa, mas a partir daquilo que a Bíblia de fato retrata com respeito ao povo de Deus, com respeito a Cristo, com respeito à missão desse povo de Deus. E aí vem um ponto. Se eu estiver falando demais, não, pode tudo bem. me interromper e pode perguntar, tá bom? Tá bom. Aí vem um ponto. Por vezes a gente, isso é muito importante, a gente coloca como chave hermenêutica Cristo, o que é correto. Mas o próprio Cristo, lá no último capítulo de Lucas, vai falar que a chave hermenêutica para a gente entender as Escrituras é o Cristo e a missão do povo de Deus. Então, entende? O próprio Jesus
colocou a perspectiva missional como uma chave hermenêutica para a gente olhar para toda interpretação bíblica e assim formar os nossos líderes, formar o nosso povo e enviá-los para ser bênção às nações. Mas eu acho muito isso que você salientou das igrejas ensimesmadas, e às vezes a gente percebe até mesmo nas pessoas que estão estudando para ministério, né, para se formarem e tal. E a gente vem de uma cultura que, infelizmente, foca no ministério, na pessoa em si, né? A gente já vem dessa maneira de se ver como protagonista, sendo que o Senhor é o protagonista, é o Senhor que nos chama, nos convida, nos convoca, nos ordena a fazer parte de sua missão. A missão é dele, né? Ele nos chama, ele nos restaura, ele nos envia. E isso é extremamente importante resgatar a todos, né? Porque realmente, muitas vezes a gente percebe que estamos nos afastando dessa verdade bíblica. Com certeza, com certeza. Eu acho que esse é um ponto fundamental, tendo em vista os superstars, gospels. Será que está correto? Gospels. o superstar do mundo gospel, que foram formados a partir das redes sociais. Então, de fato, é necessário voltar à essência de olharmos para nós mesmos como riperetas, ou seja, aqueles servos que o apóstolo Paulo nos conclama a sermos, ministros de Cristo, riperetas de Cristo, servos, que eram os remadores, né, que remavam lá as embarcações romanas no andar de baixo. Ele simplesmente ouvia a voz do seu comandante e remava a partir desse comando. Nós somos aqueles que nos escondemos por trás da cruz depois que nós pregamos os nossos sermões. Então a gente precisa ter em vista que a igreja, ela não vive para o pastor, ela não vive para o pregador. Mas a tarefa essencial, por isso que homens e mulheres de Deus, pregadores que estão liderando suas comunidades, eles precisam ter em vista a essência do seu chamado, que é missional, que é equipar o povo de Deus para o cumprimento da missão. Não chamar o povo de Deus para assistir uma boa pregação e depois ir para casa. Não para chamar o povo de Deus para ver quão bom você é na comunicação ou quão emocionante é escutar a sua voz olhando para você e chamando você de lindo ou de bebê, como alguns fazem por aí. Eu fiquei estupefato, né, quando eu vi o pregador chamando o seu, que estava lhe ouvindo, né, de bebê. Não, bebê, não pense assim, meu lindo. Falei, não é bem isso. O nosso chamado é para desafiar a igreja. Nosso chamado é para potencializar vocações que estão ali. É para fazer com que esse povo viva de fato como o povo de Deus enviado para abençoar a cidade, abençoar as nações. E, acima de tudo, eu carrego isso no meu coração, que toda pregação, ela deve ser, nem toda pregação obviamente, mas toda pregação ela deve ser Vox Dei. E todas as vezes que a gente prega as escrituras como as escrituras são, nós somos voz de Deus para o povo. Então a gente está comandando esse povo. Então quando você se coloca nessa dependência, não tem como você querer roubar a glória de Deus, cara. Não tem. Você sabe que é Ele que inspira, você sabe que é Ele que entrega, você sabe que é Ele que criou toda a história redentiva para que nós possamos vivê-la e abençoar o mundo. Né? Então, é extremamente necessário haver uma quebra dessa idolatria a tantos superstars que existem aí, porque havendo uma quebra dessa idolatria, eu acho que há uma resposta mais contundente do povo de Deus em relação ao seu próprio chamado. Eles não vivem para aquele pastor, para aquele pregador, para aquele líder, para aquela perspectiva ideológica, política ou teológica, mas eles vivem para o cumprimento da missão que Deus entregou. Perfeito. E
Para quem é o mestrado em teologia missional? Então, como a gente pontuou apenas um primeiro ponto, né, que é o ponto da hermenêutica missional e uma revolução teológica que acontece, mas qualquer um que deseja se aprofundar numa teologia bíblica consistente, missional, e para qualquer um que deseja viver o seu chamado para abençoar a sociedade, abençoar as nações, o nosso mestrado vai dar essas possibilidades e essas ferramentas para que você possa exercer o seu chamado, a sua vocação na cidade onde você está inserido. Então, são ferramentas preciosas que esses alunos irão receber, tendo em vista também o potencial dos professores que Deus nos deu a graça de termos entre nós, né? O próprio Michael Gorin concedeu algumas aulas. A gente teve também algumas aulas com o Ken Jung, né? O pastor Ken, formado em Bristol, na Inglaterra, com coração missionário espetacular. O Chris Wright deu pra gente algumas aulas. A gente também teve o privilégio de ter aula com David Koyzis, né, bem na época das eleições no Brasil, e ele que é filósofo formado pela Universidade de Notre Dame, e deu pra gente o seu curso Visões e Ilusões Políticas, que também vai estar disponível aí para os alunos que ingressarem no nosso mestrado. Além disso, temos nomes da teologia brasileira aí com a gente, né? Vitor Fontana deu algumas aulas pra gente, Diego Bittencourt, Juliano Coccaro, o próprio Rômulo Barcelos, Ricardo Augusto, enfim, também o Ricardo Costa nas aulas de pneumatologia, desafiando as pessoas a viverem o poder no Espírito Santo, à medida que cumprem com o seu chamado e sua missão, obviamente, fazendo toda aquela todo aquele aprofundamento necessário para quem quer ter uma formação consistente. Então, é bom. É bom. É bom, pessoal. Legal. E pode explicar para a gente como funciona o curso mesmo, a duração, como são os trabalhos, enfim? Então, o nosso curso está dividido em 3 áreas que nós julgamos fundamentais para a formação missional. A primeira área são os estudos bíblicos teológicos, que visa, obviamente, a trazer mais profundidade teológica missional a todos aqueles que se aproximam das Escrituras para lê-la e para educar o povo de Deus nesse caminho. A segunda área são estudos culturais, onde a gente vai tratar de todos os movimentos culturais do momento que nós estamos vivendo, bem como como nós devemos olhar para a sociedade, olhar para as comunidades, para as cidades, para as pessoas, compreendermos a sua cosmovisão e criarmos pontes que podem fazer com que elas enxerguem os seus ídolos, enxerguem a fragilidade do seu pensamento e o poder do Evangelho. E, por fim, os estudos congregacionais ou teologia ministerial, onde a gente vai tratar da prática ministerial, como erguermos comunidades missionais, como termos uma pregação de fato missional. Perfeito. É isso. Então são 12 matérias ao longo de 2 anos e meio e 6 meses para a confecção da dissertação. Perfeito. Isso totalmente online? Totalmente online, o curso totalmente online. Eu acho que presencial só vai ser a formatura. Legal. Muito bem. E, pastor, tem algum testemunho de algum aluno que contou ou que diz realmente da transformação, da experiência de ter passado pelo mestrado e ter obtido as ferramentas necessárias? A gente está
formando agora a nossa primeira turma. Perfeito. E absolutamente todos eles reverberam quão transformacional foi para eles os estudos que foram oferecidos aqui pela Escola Antioquia. Então, eu acho que seria uma boa pergunta para fazer uns bons vídeos com esses alunos, mas a gente recebe um feedback muito bom. Inclusive, turma. vamos trazer sim um aluno para conversar aqui. Que demais. É o Roberto. O Roberto? Pastor Roberto. Pastor Roberto. Por causa dele que o mestrado existe. Olha só. Eu trouxe a proposta para ele, ele abraçou o projeto, quando ele era diretor aqui da Escola Antioquia, e viabilizou tudo para que a gente pudesse construir o nosso mestrado. Maravilhoso. Que bom. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar conversando com ele. Que demais. Aí ele vai contar desde uma perspectiva de aluno, né? Que bom, que bom. Vai ser muito bom. Pastor, e que diferença a teologia missional, mestrado em teologia missional, pode fazer para a vida da igreja? Faz toda a diferença. Tendo em vista o foco e visão de muitos ministérios e denominações, né? Algumas são extremamente teóricas, teológicas, tem um grande aprofundamento teórico, mas se esquece de fazer, de fato, essa relação do nosso chamado ao conhecimento da realidade de Deus e cumprirmos o nosso propósito missional. Então, eu acho que isso é um aspecto muito interessante, que as igrejas elas deixam de serem teóricas e passam a ser mais práticas, ainda que tenham profundidade teológica, profundidade doutrinária. Entende? Então, obviamente, o poder de Deus começa a se manifestar através de um povo que sai em missão e efetivamente deseja cumprir com o seu chamado, com a sua essência. E um outro aspecto, em relação àquelas igrejas que são mais pragmáticas, uma teologia missional vai fazer com que elas olhem para si mesmas e percebam que podem estar criando ídolos ou podem estar pregando o evangelho que não contempla a totalidade do evangelho de Jesus, que não contempla as verdades das escrituras, mas querem apenas um crescimento numérico. Mas um crescimento numérico para quê? Para elas mesmas, entende? Simplesmente para se arrogarem de grandes números, seja financeiros, seja de membros numéricos. Então, uma teologia missional vai transformar completamente a visão de igrejas puramente pragmáticas e que se esqueceram do seu chamado de abençoar a cidade, de abençoar as pessoas, de abençoar as nações, através não apenas da mensagem do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é essencial, que é o propósito final de toda atividade que nós fazemos como igreja, mas vai também agir para abençoar, para brilhar a glória de Jesus, a glória de Deus, como o evangelista Mateus fala no capítulo 5, através de boas obras. Então, uma teologia missional vai desafiar a igreja a transformar situações de risco, transformar situações de pobreza, transformar o entorno idolátrico que existe no coração das pessoas, seja numa universidade, seja numa empresa. Então, isso é bem interessante quando nós nos engajamos nesse chamado. Então muda, de fato, completamente a ação ministerial de uma igreja. É quando você cria esse ambiente, quando você cria essa educação missional para o povo de Deus, eles são potencializados. Né? Usando a linguagem do Walter Brueggemann, né, que escreveu um livro chamado A Imaginação Profética, o povo de Deus fica mais energizado por meio
do cumprimento da sua vocação. Né? Afinal de contas, por que nós somos reformados? Porque nós enviamos os santos como sacerdotes de Deus no mundo, representantes de Deus no mundo. Eles carregam essa glória, essa presença de Deus. Então, vai mudar completamente a nossa ação. Isso é essencial. Perfeito. E eu acho que cada vez mais a gente fica indesculpável, né? Não temos mais desculpa para não estudarmos, para não aprendermos, para não nos dedicarmos. Ferramentas, professores maravilhosos, essa rede de contato que os alunos com certeza vão ter uns com os outros, podem fazer aí amizades para a vida, para o ministério, para o crescimento, para se desenvolver, para aprender mais uns com os outros. É isso aí. E totalmente online. Então, assim, e eu sei que o preço é muito, muito acessível. Então, assim, isso é uma coisa que a gente se preocupou, porque nós queríamos atender a líderes que estão realmente servindo ao Senhor de coração, mas que não têm tantos recursos, mas querem crescer teologicamente. Antes mestrado, né? Soava uma coisa muito elitizado, né? E hoje, que maravilhoso é isso, né? Poder, é acessível. É isso aí, é super acessível. Perfeito. Então, entre em contato com a gente, escreva pra gente. Pode escrever aí onde você estiver, no YouTube vendo isso, ou no Instagram, ou pelo nosso telefone também, que a gente vai estar te passando mais informações se você tiver interesse, ou conhece alguém que tem interesse em estudar com a gente. Renan, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo. E a gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado. Vem estudar com a gente.